momento de vida no campo hoje é fazendo uma pamonha aqui no rancho de apoio. Tá servido? Um forte abraço a todos. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? É uma satisfação enorme revê-los em mais essa oportunidade de juntos abrirmos a palavra de Deus e estudarmos. Eu gostaria, antes de iniciarmos esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão importante, aonde buscamos na Tua palavra o sustento para a nossa fé. Nos capacite, Senhor, para que assim possamos encontrar e possamos não só encontrar, mas ter condição de praticar e de ensinar aqueles que nos cercam. Capacita-nos, Senhor, fortaleça-nos para que possamos cumprir com a missão que Tu tem confiado a cada um de nós. Continues nos abençoando e nos dirigindo e nos protegendo. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema de hoje, a gaiola. Nós vimos aqui no desenho do manual que o autor dessa lição fez uma comparação, por sinal até feliz. Ele colocou uma gaiola semi-coberta com um pano escuro e uma ave como se tivesse saído dessa gaiola, fazendo a comparação do que o tema quer apontar para nós, que é muito interessante. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Nisto vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. O que ele comparou aqui com a gaiola? Pelo visto, ele já deve ter lidado muito com criação de curió ou com algum outro tipo de ave que canta, participa de campeonato. Na realidade, pelo endosso que ele está apresentando aqui, a ave, quando vai aprender a cantar, se deixar ela misturada com outras aves, ela não se sintoniza com um cântico puro e não aprende um cântico puro, um cântico padrão. Fica aquele cântico misturado, aquele cântico não bem produzido. E quando se tampa a gaiola e leva essa gaiola para um lugar isolado, aonde ele vai ouvir somente o tipo de cântico que ele quer, de uma ave campeã, ela vai pegar aquele cântico, padronizar e nunca mais esquece. Mesmo que para isso, essa ave, além de estar em cativeiro, está sofrendo, está presa dentro de uma gaiola, ainda está coberta sem poder ver nada. E a única coisa que ela pode, naquele momento que está presa, é concentrar no que está ouvindo lá fora, para tentar entender o que está acontecendo no cenário lá fora. Isso mesmo acontece, evidentemente, com as pessoas que possuem deficiência visual. Se elas não enxergam, elas aumentam os outros sentidos exatamente para poder tentar assimilar e entender o que corre à sua volta, uma vez que já ela não consegue enxergar e passa a habilitar outros sentidos. Mas sempre que as pessoas, de alguma maneira, passam por privações, como temos estudado até agora, olhando sobre esses crisóis, que a lição 1 e a lição 2 nos apresentou, aqui vem uma nova figura de sofrimento, agora chamada de a gaiola, mas para fazer outras comparações de cenários bíblicos que aconteceram e que também acontecem em nossas vidas, e também vistos dessa mesma maneira. Por isso que Pedro comenta aqui que nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias privações. Porque a porta da gaiola vai abrir uma hora, porque o Senhor é conosco. E a hora que ele abrir a liberdade total e tudo que nós aprendemos e sintonizamos com o Espírito Santo e a sua palavra, seja preso, ou seja solto, seja sofrendo, ou na alegria ou na doença, nós vamos estar sempre demonstrando. Estaremos sempre expondo o canto padrão da salvação para todos aqueles que nos cercam. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No segundo tema, indo à terra prometida por um beco sem saída. Esse beco sem saída eu colocaria entre aspas. Por que eu colocaria entre aspas?
Se nós analisarmos Êxodo, o capítulo 14, onde se desenrolou esse cenário, logo no verso 10, e chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Meus irmãos, vamos tentar entender o que aconteceu aqui. Por que eu disse que beco sem saída eu colocaria entre aspas? Em primeiro lugar, nós estamos falando de que essa população que saiu do Egito e chegou ali agora, em frente ao Mar Vermelho, no Golfo de Acaba, e não no Golfo de Suez, lá no Golfo de Acaba, quando eles atravessassem para o outro lado, já estaria em pleno deserto da Arábia Saudita, aonde passaria ali nas proximidades de Midian, no Sinai, e ali eles se estabeleceriam durante uma boa temporada, acampados. E toda a base e estrutura do Êxodo e da história da Igreja de Deus se passaria dali adiante. Seria pronunciada ali, nesse lugar, no Sinai. Então, presta atenção. Em primeiro lugar, todos que estavam debaixo dessa nuvem e da coluna de fogo, dados dessa forma extraordinária, a nuvem durante o dia não deixava eles sofrerem calor do sol causticante, fazia sombra sobre aquela população de mais de 1,5 milhão de pessoas, e à noite a coluna de fogo aquecia eles e iluminava a direção deles, se por acaso eles tivessem que caminhar, e se não tivessem que caminhar, estariam protegidos pela coluna de fogo. E ao mesmo tempo, o mesmo Deus que estava dentro dessa nuvem e na coluna de fogo, o mesmo Deus, eles tinham passado por uma experiência de 10 pragas lá no Egito, mostrando o poder extraordinário de Deus protegendo eles. Essas mesmas pessoas, irmãos, estavam indo na direção do Mar Vermelho. Então não tem nada de beco sem saída. O beco sem saída foi para os egípcios. Para os hebreus, não. Em segundo lugar, o mesmo indivíduo que liderou eles durante as 10 pragas, que veio especialmente preparado para isso, lá do Sinai, de Midian, onde ele viu na sarça ardente, esse Deus conversou com ele, e Deus o habilitou, ele acompanhou eles, liderou eles nas 10 pragas, juntamente com Araão, que ele tinha pedido lá na sarça ardente, lembra? Que queria que o irmão dele ajudasse, que ele sentia essa necessidade? Pois é, e tudo Deus conduziu dessa forma. Então estavam os dois ali conduzindo todo esse povo, e esse mesmo indivíduo, com esse cajado, Deus abençoou lá na sarça ardente, que fez lá na sarça ardente aquele cajado virar cobra, depois virar cajado de novo. Esse mesmo cajado estava ali na mão desse moço, o mesmo cajado que ele ia usar no Mar Vermelho. Então não tinha questão de beco sem saída nessa questão. Esse líder estava à frente do povo. Esse líder abençoado por esse Deus criador e mantenedor estava à frente desse povo. Então não tinha, para aqueles que estavam ligados, conectados com a fé, não tinha que ter medo. Agora é claro que a grande maioria, né, só consegue ver trevas, não consegue ver luz e nada. E por isso que muitos e muitos morreriam no deserto com pragas por provocar a ira de Deus, por desacreditar o tempo todo do poder e da glória desse Deus majestoso. Em quarto lugar, teria outros caminhos para ir, como por exemplo, se eles tivessem saído lá de Gósen, no Egito, ido direto, subindo ao norte, passando pela faixa de Gaza, seria menos de 650 quilômetros, eles estariam lá na Palestina. Por onde eles estavam indo, andariam mais de 2.000 quilômetros. O porquê desse desvio? Faixa de Gaza, quem ficava ali naquele tempo? Justamente os filisteus, que eram parceiros, companheiros dos egípcios, que era o escudo militar dos egípcios. Se eles passassem por ali, a carnificina ia ser grande demais. Deus teria que eliminar muitos e muitos. E por ali só eliminaria o exército egípcio, poucos milhares de pessoas. Lá
a coisa seria muito, mas muito esquisita, porque o exército filisteu era algo de sumir de vista. E homens muito preparados em pilhamento, metalurgia em bronze. Eram os ferreiros, os fabricantes de armas mais famosos que tinham nessa época contemporânea aqui de Moisés. Por isso, o único caminho que restava era esse. E outro detalhe, foi por esse caminho que Deus orientou Moisés que traria o povo. Lembra que lá em Êxodo, capítulo 3, verso 12, Deus falou para Moisés: ó Moisés, você vai lá buscar eles e você vai trazer eles para cá, aqui para esse lugar, nesse monte, e eles vão me adorar. No Sinai. Foi lá no Sinai que Moisés viu a sarça ardente, que Deus falou para eles: ele vai trazer eles para cá. Então Moisés já sabia que o caminho era aquele. O caminho que ele tomou para ir para Midian, região essa que não tinha como ele passar com gado e com o povo e tudo, porque era muito montanhoso. Se ele passou por terra, ele passou pela região mais ao norte, da ponta do Golfo de Acaba. Mas se ele passou por água, foi por embarcação. Entende, irmãos? Mas Deus foi claro lá em Êxodo 3,12, que é aqui nesse monte, para cá que eles vão vir. Então esse era o único caminho, o caminho mais sensato, mais apropriado, para que o Deus onisciente, que conhece o futuro muito antes de acontecer o passado, esse Deus extraordinário deixou claro que era ali o lugar. Então Moisés veio na trajetória certa, seguiu as orientações desse Deus. Ele não fez nada por conta dele. Moisés sabia que Deus faria grandes coisas, desde que ele viu os sinais lá com o cajado lá no Sinai. Ele não tinha dúvida do que aconteceria. Pode ter certeza absoluta. E principalmente depois de assistir as 10 pragas do Egito, irmãos. A companhia absoluta de Deus com ele, essa certeza absoluta, Moisés tinha o tempo todo. Nunca faltou isso em Moisés. Se falar que isso aí faltou lá em Araão, quando ele entrou na história do bezerro de ouro, nem não questiono. Mas Moisés não, irmãos. Moisés não vacilou. Moisés, mais tarde, ele cometeria um ato de rebeldia, que esquentou a cabeça e fez besteira de bater na rocha. Mas ter dúvida sobre a questão da proteção e guarda e direção de Deus, nunca, jamais ele teve dúvida disso. Entende? Então, isso aqui era o único caminho que tinha. Então, apesar que tinha alguns, que poderia ter muitos que duvidassem dessa, mesmo assistindo tudo isso, como tem gente assim até hoje na igreja, tudo que assiste, tudo que vê, e não acredita, tem falta de fé e assim por diante. Tudo bem, mas Moisés estava seguro, e muitos do povo estavam seguros do que estava acontecendo. E essa maioria que estava insegura, era essa maioria que consideraria beco sem saída quando olha para trás, já escurecendo e o exército egípcio chegando. E o exército egípcio, quando chegou, só não avançou para cima porque ficou com medo, exatamente, que ele chegou bem próximo da transição da nuvem estar acendendo a coluna de fogo. E foi no momento em que a nuvem, se você ler lá Êxodo 14 todo, você vai ver que a nuvem virou para o lado do exército egípcio, manteve os hebreus debaixo da iluminação e deixou os egípcios no escuro. Aquilo gerou medo nos egípcios e eles não avançaram. Eles ganharam tempo com isso. Por sua vez, assim que Moisés chegou lá na beira do mar e que o povo começou a murmurar, Moisés foi lá e bateu o cajado na água, da forma que Deus orientou, o bendito cajado, abençoado. E começou uma ventania no sentido leste-oeste, cortando na direção do povo o vento, e foi fazendo toda aquela noite abrindo o mar, para formar os 2 paredões e no chão passar em seco, logo que amanhecesse o dia, antes do sol raiar. Só isso, coisa linda. E Moisés sabia que de alguma forma ou o exército egípcio seria liquidado em terra ou seria liquidado em água, mas que alguém ia ser ferido ali, não, ninguém. Moisés sabia porque Deus deu essa segurança para ele. Ele tinha essa segurança no seu coração. E não foi à toa que quando eles romperam o último homem hebreu e a última carroça de carga hebraica passou do outro lado, o exército egípcio já embicou lá no outro lado e veio para avançar, e Moisés esperou chegar bem próximo.
E de uma só vez, ele lançou o cajado e o mar fechou em cima do exército. Faraó com o seu exército todinho morreu debaixo d'água, nos paredões de dezenas de metros de altura. Coisa extraordinária, e não foi à toa que Miriam e a sua família toda, com todos os hebreus, cantaram cânticos de vitória sobre esse grande feito que Deus fez a favor dos hebreus, sem falar no alívio do estresse que a maioria estava sofrendo de assistir o exército armado contra homens desarmados e despreparados, que não tinha ninguém ali ainda habilitado para a guerra, para a luta. O único habilitado era o próprio Moisés, porque Moisés ele era preparado para ser um faraó, ele era extremamente habilitado, era um exímio lutador. Tudo que é conhecimento e cultura da época, Moisés conhecia e dominava. Agora os outros ali, ninguém tinha nada de preparo, exceto alguns egípcios que também tinham, por acreditarem no Deus de Israel, e se prepararam junto com eles, com os hebreus, para poder sair desse êxodo. Muitos e muitos saíram assim. E com o tempo, para todos esses que tinham fé, a terra prometida seria uma questão de tempo. Principalmente com uma nuvem tão preparada, igual essa nuvem, né? Tão bem preparada que tinha padaria dentro, para fornecer maná para eles todo dia, né? E durante a semana a porção para o dia, e toda sexta-feira a porção para 2 dias, e uma porção que não perdia. Muito interessante, né? Tinha iluminação, proteção, muito curioso. Fornecia codorna, quando eles estavam com vontade de comer uma carninha e coisas do gênero, né? Mas também de vez em quando saíam umas praguinhas lá de cima e dava um limpo na turma rebelde, que é algo que sempre teve, né? Não vai ter aquele buraco negro que vai comer o planeta inteiro aí no final, né? Que a Terra vai virar um lago de fogo e enxofre, imagina, passando a régua. E só quem está no seio de Abraão, dentro da cidade santa, que não vai ter nada, passa blindado, né? Não está deslocado, que o sol não vai mais fazer efeito para nós e tudo, né? Mas é um negócio complicado, né? A gente imaginar o poder de Deus, tem gente que limita o poder de Deus em coisa muito pequena, né? E quando a gente vê essa cena aí do Apocalipse, a terra virar um lago de fogo e enxofre, não consegue ver outra coisa, né? Coisa incrível, hein? No terceiro tema, águas amargas. Aqui agora mais outro arroxo. Aqui atrás foi somente um arroxo emocional, né? Terrível, né? E houve um grande alívio, né? Que o Senhor entrou com eles no mar, atravessou com eles. Lembra do Senhor que ele entra no crisol e sai junto com todos nós? Tendo pouco, muita fé, ele está conosco. O negócio é estar com ele, né? Tenha pouca fé, tenha muita fé, não desistir dele. Se não desistir dele, ele nunca desiste da gente. Aí ele entrou e saiu no Mar Vermelho com todo mundo. Como foi com Sadraque, Mesaque e Abdenego, lá naquela fogueira, que o soldado que jogou os caras lá dentro, morrer tudo, sapecado. Já ficou só o topo no chão queimado, carbonizado. E os Sadraque, Mesaque e Abdenego andando para lá e para cá junto com Jesus. Vê que coisa interessante, né? O arcanjo Miguel, que é o nome de filho de Deus na época do Antigo Testamento, estava lá andando com eles, para lá e para cá, impressionando muitos, né? Agora nós temos aqui a história das águas amargas. Aqui em Êxodo 17:1, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas não havia ali água para o povo beber. E eles acabaram dando o nome daquele lugar ali de Mara, né? Que é o primeiro lugar que eles parou, porque justamente quer dizer águas amargas, né? Onde Deus orientou eles pegar uma grande rama, uma grande galha, outras traduções falam numa árvore, e jogar dentro daquele poço, dentro daquela aguada, dentro daquela lagoa ali, e limpou, e purificou, regulou o pH daquela água, o sabor, e puderam beber água doce, preparar para a viagem, e tratar dos animais e tudo mais, né? E lá em Mara aconteceu essa questão das águas amargas. Agora, a segunda parada foi em Refidim. Lá em Refidim aconteceu outra coisa extraordinária. Lá não tinha água nem de imaginação.
Depois de 3 dias que eles já vinham caminhando no deserto, e já estava com estoque baixíssimo, não tinha água para os animais e já tinha começado a passar sede, muitas famílias. E agora chega em Refidim, só rocha, só pedra. E lá aconteceu a água da rocha, que tratou dos animais tudo e do povo tudo. Deus está conosco, não importa o tipo de barreira que nós enfrentamos, Ele sempre está conosco. Nem que tiver que sair da rocha água, Ele assim o faz. A lição que fica para nós aqui, meus irmãos, é que o povo, a maioria, e não é diferente hoje, está sempre murmurando, está sempre questionando a Deus, está sempre questionando a fé, está sempre questionando a igreja, está sempre questionando a liderança, está sempre questionando os membros, está sempre questionando tudo. Por que que o povo murmura? Por falta de fé. Pelas coisas não acontecer do jeito que eles acham que tem que ser. Isso tem grande, tem pequeno. Em todas as regiões do mundo, toda a vida aconteceu isso. Murmuração. E quando as pessoas murmuram, elas só murmuram por falta de preparo, é por despreparo, por falta de convivência com Deus. E isso desabilita ainda mais as pessoas para conviver umas com as outras e muito mais ainda com Deus. Deixa as pessoas desabilitadas para conviver com Deus. Quando se murmura, logo comete rebeldia. E quando comete rebeldia fica difícil, porque o coração endurece, vira pedra. Pensar em ter vitória de alguma forma, então nem se fala. Um coração murmurante e rebelde. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O quarto tema, o grande conflito no deserto. Irmãos, aqui nós vamos fazer um paralelo interessante. Israel estava no deserto. Moisés teve 40 dias com Deus lá no Sinai. Jesus também passou 40 dias no deserto. No final dos 40 dias, Jesus seria tentado. No final desses 40 dias, Moisés, os hebreus estariam orientados e embasados para seguir o resto do êxodo. Mas lá mesmo no deserto, nas orientações que teve no Sinai, vocês estão lembrados que, dentre as muitas murmurações que teve do povo, a mais grave delas, eu considero, foi a murmuração contra a liderança de Moisés e Arão. E foi exatamente quando aconteceu esse tipo de murmuração, Corá, Datã e Abirão, esses três envenenou tanta gente em Israel, mas tanta gente contra a liderança de Moisés e Arão, que foi um veneno só. Deus realmente ficou irado e viu que não teria conserto se não passasse um limpa em cima daquela população de Israel. Seguramente quase 20 mil pessoas foram liquidadas, foram dizimadas com a praga que Deus mandou sobre eles. Datã, Nadab e Abirão, eles, as suas tendas, seus funcionários, seus animais, seus pertences, a terra abriu. Deus orientou que Moisés e o resto da congregação cercasse a tenda deles para assistir o que ia acontecer ali. O próprio Moisés, orientado por Deus, já falou: olha, se Deus é comigo e não é, vai ficar provado agora. Se a morte que vocês passar aqui acontecer com os outros, Deus não está comigo. Mas se os outros forem protegidos e só vocês que morrer, aí eles saberão se Deus está comigo ou não. E quando ele terminou de falar isso, a terra rachou e desceu aquela turma todinha ali. E o resto da congregação ficou esperta, ficou tranquila. Só que teve um grupo que deu satisfeito com isso. Quando foi no outro dia cedo, já foi de novo murmurar em cima de Moisés, já alegando que foi Moisés que matou eles. Foi provocar Deus para Deus matar aquele povo tudo, acabar com tudo e não sei o que. Aí o bicho pegou. Aí morreu mais de 250 pessoas assim no vácuo do fogo, assim, ó, rapidão. E aí mais rebelião ainda, aí morreu um bocado de gente na praga que Moisés era um ter que meter, cair com a cara no chão e correr, pegar incensário, e correr, e queimar, e interceder e tudo para a praga parar. Irmãos,
É gente demais, irmão, é gente demais que morreu. Milhares e milhares e milhares. Nós estamos falando aqui de uma conta, provavelmente, que excede a 19, 20 mil pessoas mortas, numa sequência de 3 juízos seguidos, vindo de Deus, para proteger a maioria do povo, para que a corrupção que tomou conta daquelas almas e colocou aquelas almas perdidas, não tomasse conta do resto do povo. Jesus ficou 40 dias, teve fome e foi tentado por Satanás. Moisés foi vitorioso. Ele foi parar lá no céu, irmãos. Foi ressuscitado. Judas, verso 9, mostra a ressurreição dele. Ele não entrou na terra prometida como pelo castigo que ele teve, de ter batido na pedra, de ter tido medo de enfrentar a invasão. Quando eles chegaram a primeira vez de frente da terra prometida, foram inventar de mandar espia. Só Caleb e Josué que teve fé para enfrentar, Moisés não teve. Então, por esses e outros motivos, Moisés não entrou, ficou de fora. Mas arrependeu, pagou os seus pecados, com certeza. Se não tivesse pago, se a graça de Cristo não tivesse completado, ele não teria sido ressuscitado. E 1500 anos mais tarde, jamais estaria vindo visitar Jesus, como foi o caso que nós vemos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, da transfiguração. Veio Moisés e veio Elias, que viveria os 500 anos depois de Moisés, mas ainda 1000 anos antes de Cristo. Moisés 1500 anos antes de Cristo, Elias 1000 anos antes de Cristo. Os dois iriam visitar Jesus lá no Tabor, naquela vigília que teve no Tabor, que só Pedro, Tiago e João subiram com Jesus lá para o Tabor. E ali passaram a vigília da noite. Uma experiência extraordinária. Moisés foi vitorioso, irmãos. Jesus, irmãos, experimentou vários crisóis, irmãos. Vários por nossa conta. Moisés prefigurou vários desses crisóis, administrando e liderando esse povo no deserto, irmãos. E Jesus, da mesma forma, coisas piores e mais pesadas ainda, porque ele era o Filho do Deus vivo, deixou as suas vestes reais no céu e veio e se tornou um de nós, potencialmente. Ele poderia, como disse, lembra lá no Getsêmani, quando Pedro cortou a orelha de Malco, Jesus foi e colou no lugar de novo, curou Malco, o soldado, que era um soldado do templo, inclusive, um hebreu. Jesus falou, olha, se eu quisesse, eu pediria meu pai, não é 12 anjos não, para comparar um para cada apóstolo, eu pediria 12 legiões, teria uma legião para cada apóstolo de vocês. Essa linguagem de legião está comparando as legiões de soldados romanos, que equivaleria aproximadamente a 12 mil soldados cada legião, irmãos. Então Jesus falou, eu pediria e eu não estaria descumprindo com a minha missão, eu não estaria falhando com a minha missão se eu pedisse 12 legiões, uma para cada um de vocês, que são 12. Entende, irmãos? Então Jesus, ele não pediu as legiões, ele aguentou tudo sozinho, e mesmo aguentou ser abandonado pelos 12 ali. Judas já tinha traído ele, os outros 11 pulou no mato, na hora que os soldados do templo chegou para prender ele, para levar primeiro para Caifás, para depois ser levado para Pilatos. Lembrando ainda que Jesus foi caçado quando nasceu. Herodes mandou matar as crianças abaixo de 2 anos, José e Maria teve que descer para o Egito, para poder livrar desse crisol brabo. Ele foi rejeitado durante o seu ministério, irmãos. Veio para que era seus e os seus não quiseram. Durante o ministério, a liderança da igreja rejeitou ele, irmãos. Não acreditava nele. E os que acreditavam, fingiam que não acreditavam. Para não se comprometer e não perder cargo, não perder posição. Então, a rejeição foi muito dura. Ele foi traído pelos seus. Foi a liderança da igreja que exigiu do Império Romano que ele fosse executado e morto, para tirar aquele tormento da cabeça deles, que eles não aguentavam mais ele chamar tanta atenção da humanidade como ele vinha chamando. E ele foi injustiçado, condenado, punido, severamente, açoitado e executado, e sepultado. Quantos crisóis pesados que ele passou, né? Quanta barreira difícil, né, meus irmãos? Tudo isso porque ele venceu o grande conflito dele, pessoal. Se possível, meu Pai, afasta de mim esse cálice, mas contudo não seja como eu quero,
mas como tu queres. Ele foi vitorioso. Ele tomou esse cálice da ira de Deus, sem mistura. Morreu a morte eterna. Isso é o cálice sem mistura, que vai matar, que vai eliminar para sempre da existência. Cristo morreu a morte eterna, Apocalipse 1:5. Ele foi o primogênito dos mortos. Depois de mais de 4.000 anos, só da descendência de Adão, que vinha pecando e pecando, e gente morrendo, ele morreu e foi chamado de primogênito dos mortos. Ou seja, ninguém morreu antes dele. Eternamente, no sentido absoluto, não. Sono da morte não é a questão aqui. A questão é que para Deus tudo é absoluto. Vida e morte. Vida é eterna e morte também. Então, qualquer indivíduo que tivesse pecado, que morresse essa morte, jamais sairia da sepultura. Ele saiu justamente porque foi vitorioso por mim e por você, garantindo a minha e a sua salvação. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. E isso aqui no quinto tema nós chamamos de um legado duradouro. O legado que nós podemos analisar em 1 Pedro 1:6 e 7 não dá outra coisa, irmãos. Tudo que nós assistimos do testemunho da vida de Cristo e dos personagens que se agregaram à missão de forma vitoriosa, o maior legado é a fé. Todos os vitoriosos da história da humanidade conectados. E não só conectados, mas antenados na movimentação do mundo ao seu redor e ao redor de todo mundo conhecido, então, da nossa época. Então, da época em que todos viveram. Os verdadeiros escolhidos de Deus estão sempre antenados. Deus, de alguma maneira, sempre mantém eles antenados com tudo. Por isso, eles são pessoas escolhidas, especiais, e são preparadas e habilitadas para a missão. Foi por isso que Pedro buscou, de forma absoluta, em cima desse padrão de fé e maturidade espiritual, transferir esse nível de segurança para os seus contemporâneos e deixar isso registrado nos seus escritos, para que chegasse até mim e você e nos desse a mesma condição de preparo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. A fé, a verdadeira fé, é um legado. É um legado que nós sentimos de forma plena e convicta na nossa missão. No sexto tema, provação pelo fogo. Aqui, meus amados irmãos, com tudo que nós estudamos, essas histórias todas e das histórias que nós vivemos, como também simula essa experiência desse Alex, esse personagem da experiência que o Manuel nos conta aqui, pessoa essa que passou por tantas experiências, por tanto levanta e cai na vida, levanta e cai na fé, e por fim acabou se tornando um vitorioso. E assim nós tivemos muitos personagens que viveram essa fé titubeante também, até que ela pôde se firmar um dia. Essas experiências que nós já estudamos no tema 1 desse trimestre, no tema 2, ambos os primeiro e segundo tema trabalhou com a linguagem de Crisol, esse terceiro tema agora trabalhando com a gaiola. São tudo formas de barreira, de lutas que nós enfrentamos, mas que o importante é nos firmarmos na fé e ter a certeza que Deus é conosco e atravessa qualquer situação conosco, sempre nos levantando. Assim vimos Pedro, quando ele afundou no mar, né? Ele andou em cima d'água e depois afundou. Ele afundou quando olhou para os discípulos e começou a se achar, né? E quando ele estava olhando para Cristo, ele conseguiu andar em cima d'água também. Então a questão é por aí. Pedro demorou a amadurecer. Pedro, depois que aconteceu lá, com ele negar Cristo 3 vezes e tudo, depois ele quis contestar Paulo também, quis de certa forma ficar do lado dos cristãos judeus e deu muita canseira, não estava muito afim de encarar a parada com os gentios e andou tendo uns confrontos pesados por falta de maturidade espiritual. Mas quando a maturidade chega, eles param de ficar vacilando, param de ficar olhando para trás, porque quem pega no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Então Pedro entendeu isso. Ele entendeu de uma forma tão clara que quando ele foi ser executado na cruz, ele pediu para ser executado de cabeça para baixo, irmãos. Ele não se achava digno de morrer em pé igual morreu Jesus. Ele pediu, não, vocês me penduram de cabeça para baixo. Então vocês veem a maturidade de Pedro aonde que levou ele. Levou ele ao extremo, ao outro lado da condição humana, para superar com a coragem, ser igual
um momento tão difícil que já era a morte de cruz. Porque Pedro entendeu que Cristo entra com ele no crisol e sai lá do outro lado. Podia ser na cruz, podia... Jesus foi muito claro. Quando nós entramos aqui no 7º tema, é tão simples. Eu chamaria esse tema: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O meu peso é leve e meu fardo é suave. Irmãos, olha o que a pena inspirada comenta aqui em minha consagração hoje, página 8 e página 9. Ele anseia se manifestar a nós, revelar os suprimentos abundantes ao nosso dispor, e permite que nos venham provas para reconhecermos nossas limitações e aprendermos a recorrer ao seu auxílio. Ele faz verter da rocha águas refrescantes. Enquanto não estivermos face a face com Deus, quando veremos como somos vistos e conheceremos como somos conhecidos, nunca saberemos quantos fardos ele suportou por nós e quantos mais teria alegremente suportado se, com fé pura, os houvéssemos levado a ele. Irmãos, vocês lembram de Naamã? Quando ele foi lá no profeta Eliseu, Eliseu nem foi lá para ver a cara dele, ele ficou indignado de pedir para ele ir lá banhar 7 vezes no Jordão, que o Jordão naquela época estava uma água lamenta, a água tipo da água do rio Araguaia, do rio Amazonas, é uma água lamenta. E sendo que lá na Síria, onde ele morava, rios de água cristalina tinha lá para tudo quanto é lado. E aqui agora nós estamos falando de um camarada que era tão simples a orientação, o tanto de leproso que tinha naquela época lá em Israel, e Naamã não curou nenhum. E foi curar logo um estrangeiro. Cristo comentou isso mais tarde. Porque o povo israelita nos dias de Eliseu estava tão apostatado que não tinha a menor condição de acreditar e muito menos de procurar Eliseu para ter uma bênção dessa. O nível de apostasia que estava. É por isso que eles não buscam os homens de Deus. Por isso que as pessoas não acreditam nos homens de Deus, porque se até em Deus eles têm dificuldade de acreditar, imagina se vai acreditar nos homens e mulheres de Deus. E é tão simples às vezes, né? Fardos e pesos entregues a Cristo é leve, é tranquilo de ser suportado e de ser rompido. São barreiras que enfrentamos com grandeza. Ó Senhor, nos conforte o nosso coração cada dia mais com essa certeza e nos ajude, Senhor, a que nós possamos sempre entregar e te procurar a Ti e entregar os nossos fardos e o nosso peso, para que Tu possas conosco nos conduzir, nos guiar e nos ajudar a romper todas as barreiras que temos durante a jornada de nossa fé. Abençoe a nós e nossos lares representados nesta oração, que todos nós sejamos contados dentre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. É o que te suplicamos, te agradecemos, com perdão de nossos pecados e faltas, em nome de Jesus. Amém. Santo, Santo, Santo.